pegar o gancho dessa matéria aqui. Está comigo o advogado Daniel Oliveira. Bom dia, doutor Daniel. Dia. Ele é o presidente do Instituto Piauiense do Direito Eleitoral. E nós vamos falar sobre o projeto, sobre essa ficha limpa, projeto de iniciativa popular. O que esse projeto pode contribuir para se realmente ter uma eleição clara e limpa nesse país? Bom dia a todos os telespectadores. Nós estamos vivendo uma nova fase no processo eleitoral e na democracia no Brasil, né? Essa nova fase passa pelo fortalecimento das instituições. Então, as instituições hoje que conduzem o processo eleitoral estão cada vez mais fortalecidas. Nós temos aí a Justiça Eleitoral, que é atuante, um exemplo para o país, no estado do Piauí. Nós temos uma ação vigilante do Ministério Público Eleitoral. A Ordem dos Advogados do Brasil é um outro ator importante do processo e os movimentos sociais como um todo, no sentido de vigiar e de acompanhar enquanto sociedade civil. Então, a própria iniciativa da Lei da Ficha Limpa passou pelas mãos de toda a população, na verdade, foi um projeto de iniciativa popular, o maior dos últimos 10 anos, e a ideia é exatamente que a sociedade civil continue vigilante, colaborando com a aplicação, com os instrumentos necessários para garantir eleições mais limpas. Isso passa por um processo de consolidação da Lei da Ficha Limpa, e nós vamos ter isso a partir dessa eleição. O STF já pacificou o entendimento de que a lei é constitucional, tem amparo, então não há que se questionar, não vamos aplicar a lei porque ofende a Constituição Federal. Então isso nessa eleição não vai existir. Na eleição passada tivemos muita dúvida, muitos questionamentos na Justiça. Então essa etapa já é uma página virada, digamos, do processo eleitoral no Brasil. Então de agora em diante, e aqui no Estado também, as instituições vão estar vigilantes no sentido de garantir a aplicação da lei. Agora, há necessidade, por exemplo, de cada Câmara, de cada Assembleia, ter o seu projeto também para poder se efetivar isso nos estados e nos municípios? Veja só, são duas coisas distintas. A primeira é a Lei da Ficha Limpa, que é uma lei de natureza e de cunho eleitoral. É para garantir o registro de candidatura somente daqueles candidatos que estejam, digamos assim, em dia com a justiça, que sejam pessoas idôneas. Isso aí é uma coisa. A outra coisa é, no âmbito do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, eu estabelecer que para que servidores, para que cargos comissionados venham a ser ocupados no âmbito do Poder Legislativo ou Executivo, ou até do Poder Judiciário, os cargos em comissão, sejam por pessoas idôneas. Porque afinal de contas é um livre-arbítrio. E aí, exatamente, e aí adota-se a mesma metodologia, por exemplo, você não pode estar condenado, não pode ter sido expulso já de serviço público, não pode ter sido expulso do seu conselho profissional, se tiver conta rejeitada no âmbito do Tribunal de Contas. Então, esses mesmos critérios da Lei da Ficha Limpa estão hoje sendo aplicados em alguns estados. Eu quero parabenizar aqui a Assembleia Legislativa do Piauí. O parecer do deputado Kleber Eulálio foi aprovado ainda no ano passado. Há necessidade que esta casa avance no sentido de aprovar e finalmente essa emenda constitucional que ainda está em tramitação. E esse parecer do deputado Kleber Eulálio avançou no sentido de compatibilizar esses cargos em comissão no âmbito do Poder Executivo e Legislativo, e salvo engano até mesmo dos cargos em comissão do Poder Judiciário para os critérios e os requisitos da Lei da Ficha Limpa. Então, nós estamos vivendo, como eu disse, uma nova etapa das eleições da democracia. Agora, vamos falar sobre a eleição de 2012. A propaganda está limitado, a legislação eleitoral, né? Tem o período da propaganda, tem o período de se botar outdoor, tem o período de se fazer comício e tudo mais. Como é que está a Justiça Eleitoral do Piauí para fiscalizar isso aí? Hoje é o último dia para que muito boa essa pergunta. Hoje é o último dia para que o TSE edite as resoluções das eleições. Então, hoje deve ser editada e vai ser publicada, se já não tivesse sido a última resolução que trata das finanças e da contabilidade nas eleições. Então, hoje é a última resolução. Foram publicadas uma dezena de resoluções e hoje está sendo publicada a última. Então, todas as regras já estão em andamento, o processo eleitoral também. E uma das regras é com relação à propaganda eleitoral. Então, a propaganda só é permitida a partir do dia 6 de julho, do ano da eleição. Então, agora, os candidatos ou pré-candidatos que estão se colocando ou tentando viabilizar suas candidaturas devem estar atentos
para isso, né? Então não pode ter, nesse sentido, ações que venham a gerar ou dar o conhecimento da população que o pré-candidato é o candidato do partido A, do partido B ou do partido C. Então isso se caracterizaria propaganda antecipada. Essa questão de pré-candidato é uma questão que deve ser bem vista, bem delicada, né, o tema. Né? Porque qualquer escorregão, né? Por exemplo, assim, na maioria das cidades já se sabe quem são os pré-candidatos. Mas isso, digamos assim, até aí está tudo dentro da legislação. Por quê? Porque os partidos eles podem se reunir, se tratar entre si, entre os respectivos partidos políticos daquele município, sobre eventuais acordos futuros para as convenções que acontecerão em junho. O que é que não pode? Eu não posso pedir o voto para a população. Isso aí nenhum candidato pode agora. Então qualquer ação que venha a demonstrar, ou pedido de voto, ou que venha a demonstrar que o candidato é o mais apto para ocupar aquele cargo, ou de vereador, ou de prefeito, se caracteriza como propaganda antecipada. A multa, nesse caso, vai de 5 a 25 mil reais. Quer dizer que é uma coisa que vai doer no bolso. Né? Vai, sem dúvida. E traz problema, traz transtorno, né? A imagem do candidato fica fragilizada, digamos assim, porque já começa o processo eleitoral já se complicando na justiça, não é bom, né? Então, a ideia é alertar os pré-candidatos para que eles se policiem juntamente com seus demais assessores políticos. Esses pré-candidatos têm que ter muito cuidado com essa questão da propaganda eleitoral. Né? Sem dúvida. Porque só a partir do dia 6 de julho, só depois das convenções, é que é permitido. Exatamente. As convenções é um outro prazo importante que deve ser destacado, acontecem de 10 a 30 de junho, né? Então, é uma outra etapa do calendário eleitoral que os candidatos e as agremiações políticas devem estar atentos. Esse é um calendário rígido ou é um calendário um pouco maleável? Tem alguma maleabilidade? Não. A maleabilidade, eventual maleabilidade, teria que ter acontecido no âmbito da lei eleitoral. Como a lei está a mesma, a resolução também fixa e disciplina todos esses prazos, ela já está publicada, editada, sem alterações alguma. Como eu disse, hoje é o último dia. Né? O sistema eleitoral brasileiro é um dos sistemas mais avançados desse mundo? Do ponto de vista da tecnologia, sim. Há algumas imperfeições e incongruências, há necessidade Rússia, da reforma política. As eleições russas, né? A eleição da Rússia só vai ser os indícios de fraude são muito grandes. Né? Ainda está na cédula eleitoral. Né? Então, nesse sentido, o Brasil é um dos modelos, né, de democracia no mundo, dada as inovações tecnológicas. Estamos avançando hoje no estado do Piauí, por exemplo, para a identificação biométrica do eleitor. Então, isso é importante para garantir a segurança e o sigilo do voto, né, que são os dois baluartes do voto livre e consciente. Né? Eu conversei com o presidente do Instituto Piauiense de Direito Eleitoral. Muito obrigado pela entrevista, doutor Daniel Oliveira. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom dia, você. Bom dia. E a seguir